Antes tarde do que nunca, chegou o meu vlog temático de Halloween. Oi gente, aqui é a Raíssa, um pouco rouca devido a uma gripe, mas este é o meu vlog de leituras temáticas de Halloween, tá? Não só leituras, mas temos filmes também. Antes, eu quero te convidar a, se você não é inscrito aqui no canal, a você se inscrever, a compartilhar esse vlog para os seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam o canal. Esse é um jeito de vocês apoiarem o meu trabalho. Deixa aqui embaixo, nos comentários, dicas de livros de terror, suspense, mistério, livros de bruxas, livros de vampiros, enfim, com criaturas aí, livros temáticos de Halloween, para quem sabe eu ler num próximo vlog. Me sigam em todas as redes sociais, os links sempre ficam no box de informação. E assistam os outros vlogs de Halloween que já saíram aqui no canal. Eles vão estar aparecendo nos cards ao longo desse vídeo. Temos, gente, para este vlog, como sempre, uma TBR, tá? De livros que eu pretendo ler e tem uma lista de filmes também que eu pretendo assistir e eu vou falar ela para vocês agora. Para esse vlog, eu separei 3 livros e 2 filmes. Desses 3 filmes, um deles eu vou ouvir o audiobook, que é A Batalha dos Mortos, que é a continuação de uma série que eu comecei o primeiro livro, li o primeiro livro no vlog do ano passado, então não deixem de assistir. Em formato físico, eu vou ler A Ponte das Almas, da Victoria Schwab. Quer dizer, já li, né, gente? Porque já saiu até resenha aqui no canal também, né, ao longo aí desse vídeo vai estar aparecendo nos cards. E em e-book eu vou ler Eu Sou a Lenda. De filme, eu vou assistir Drácula, A Última Viagem do Deméter, que é um livro baseado num capítulo do livro Drácula, do Bram Stoker. E vou assistir a adaptação do livro Salem, do Stephen King, que a adaptação saiu com o título de A Hora do Vampiro, que era um título que esse livro tinha aqui no Brasil há muito tempo atrás, tá? É um livro de vampiros. Então, nos próximos takes aí vocês vão ver as minhas opiniões sobre esses livros e sobre esses filmes. Concluí 2 livros já para esse vlog. O primeiro deles foi Ponte das Almas, da Victoria Schwab. O terceiro, e até o momento, tá? O último volume da série Cassidy Blake, que é composta pelos livros A Cidade dos Fantasmas, O Túnel dos Ossos e Ponte das Almas. Por que eu digo terceiro volume até o momento? Porque, assim, com a Victoria Schwab, nunca se sabe, tá? Ela pode, pelo final desse livro aqui, gente, ela pode super continuar essa história, tá? Porque ela concluiu o que ela precisava, mas se ela quiser escrever mais livros, se der na telha dela, ela vai escrever, tá? Porque a Vitória Schwab é dessas. Gostei muito, tá? Essa é uma série que eu comecei a ler bem despretensiosamente, nem estava no meu radar quando eu comecei lá atrás. Eu recebi o primeiro volume numa caixinha do Turista Literário, na época que eu assinava. E fui ler, assim, porque era época de outubro e eu queria fazer uma resenha temática. E aí eu acabei gostando muito do primeiro livro, porque, assim, é uma história levinha, é uma história com um clima meio sombrio, assim, mas é super divertido, sabe? É um infanto-juvenil. Então, eu gostei muito. O segundo, idem. E esse terceiro eu também gostei muito. Eu acho que é uma boa aventura que a gente vai para Nova Orleans acompanhar ela caçando ali fantasmas, né? Só que agora tem um emissário da morte perseguindo a Cassidy. Então é isso que ela precisa resolver. E tem toda essa questão do Jacob, que o melhor amigo dela é um fantasma. Só que ele tá há muito tempo assombrando ela e ela tá se deixando assombrar. E ele tá ficando cada vez menos translúcido, tá conseguindo mover objetos, coisas que ele não fazia antes. Então, assim, a qualquer momento, o Jacob pode perder o controle e virar um fantasma, né, um poltergeist, igual o fantasma que ela enfrenta no segundo livro. E ela tá com medo disso. Ela não quer perder nenhum amigo dela. Ela tá sendo perseguida por esse emissário da morte. Ela vai ter que resolver todas essas situações. Eu achei que o livro ele é muito feliz em abordar questões de perda para crianças. Só que ao mesmo tempo também a autora faz uma escolha no final que eu achei bem fácil. Embora eu entenda que aqui ela quer ser leve, porque o público dela é infanto-juvenil, então assim, ela consegue trabalhar essa questão de perda, luto, morte, de um jeito mais lúdico, né? Eu, enquanto adulta lendo isso aqui, fiquei querendo uma resolução que não fosse tão fácil,
sabe? Eu acho que é um livro que mostra muito bem para novos leitores que a gente não pode ter tudo que a gente quer, exatamente quando a gente quer, do jeito que a gente quer, mas eu também achei algumas escolhas aqui fáceis nesse sentido. Mas eu entendo por que o autor escolheu isso. Tá? Eu achei o final desse livro um pouquinho corrido demais, mas eu gostei, tá? E assim, tá, é o final de uma trilogia, a autora resolve aqui um problema que vem vindo com a personagem nos 3 livros, mas eu acho que ela super poderia continuar isso daqui, e eu leria várias aventuras da Cassidy, porque é super divertido. Mas tem uma coisa também que eu achei meio discrepante. Ela tem uma amiga aqui que é a Lara, se eu não me engano. A Lara, em alguns momentos, não parece uma criança de 12 anos, tá? A autora explica por que ela é um pouco adulta assim. Ela é filha de 2 arqueólogos, então a menina meio que se criou sozinha. E os pais parece que não ligam muito pra ela. Mas assim, os pais da Lara chegou ao ponto de ser relapsos. Eles deixam ela com uma tia que é quem deveria estar tomando conta dela, mas essa tia também relapsa. A menina viaja de um país pro outro e ninguém dá falta da criança, gente. Tá, é um livro infantil, precisa ter uma suspensão da descrença um pouco maior, né, para conseguir entender essas coisas. Então, tá, para um livro infantil passa. Mas eu, de novo, eu como adulta não consegui parar de pensar que os pais dela estavam sendo muito relapsos com ela, embora a autora coloque aqui também eles como pais relapsos. Eu achei demais, sabe? Qualquer adulto perto dessa menina tá muito relapso. Mas é um livro muito divertido. Essa série, ela é ideal para jovens leitores, para novos leitores. E assim, por mais que eu recomende que você leia na ordem, até dá para ler cada volume em qualquer ordem, tá? Mas eu realmente te recomendo que você leia o primeiro volume. Tem resenha dos 3 aqui no canal, então as resenhas eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. Eu gostei muito, tá? E confiram lá a minha opinião completa sobre esse livro na resenha, que lá eu falo um pouco mais o que eu achei dessa história. Mas é uma história que me divertiu muito. Eu acho que essa só não é a melhor história que eu li da Victoria Schwab, essa trilogia, porque eu gostei muito de Vilão. Mas Vilão tem uma continuação que é Vingança, que eu não gostei tanto assim. Mas essa trilogia eu acho que a autora conseguiu se manter bem coerente no começo, meio e no fim dela. E eu gostaria muito de ver mais da Victoria Schwab escrevendo para jovens leitores, que eu acho que ela faz isso muito bem. E aí, o outro livro que eu li, na verdade, eu ouvi o audiobook, é o segundo volume da série Crônicas dos Mortos, que é A Batalha dos Mortos, né? Que é um livro de zumbis, né? No primeiro livro a gente vê ali um planeta se aproxima da Terra, e aí, o planeta chama Absinto, e aí as pessoas começam a desmaiar no meio da rua e começam a se transformar em zumbis. E a gente vê aí no primeiro livro o começo desse apocalipse zumbi. Inclusive, eu li o primeiro livro no vlog de terror, suspense e mistério que eu fiz ano passado. Eu vou deixar ele nos cards para vocês assistirem, porque foi só lá que eu falei desse livro. E aí a gente vê esse começo, a gente vê tipo, que as pessoas vão morar no supermercado e tal. E no final, eles acham, o grupo de sobreviventes que a gente está acompanhando, acham um condomínio que eles vão viver lá. E aí aqui já está bem estabelecido, eles nesse condomínio, a gente tem um casal aqui que são os líderes desse condomínio e eles conseguem armamentos pesados para enfrentar os zumbis e tal, e a gente acompanha um outro núcleo, que é um núcleo de presidiários que estavam numa penitenciária que, enfim, esse apocalipse zumbi atacou vítimas meio que aleatoriamente. Então, assim, guardas viraram os zumbis, teve presidiário que virou zumbi também. Mas o fato é que as pessoas, essas pessoas que estavam presas, cometeram crimes, conseguiram, e que não foram vítimas dessa, vou chamar aqui de doença, tá? Mas o autor não chega a explicar até o momento o que é isso, no momento que eu estou. Então, assim, esses presos tomam o poder nesse presídio e começam a usar esse armamento, criam ali. Um deles é meio um psicopata, é tido como mais vilão do que os outros, tá? É apresentado pelo autor num determinado momento como sendo realmente mais vilão do que os outros, beirando a psicopatia. Ele toma o poder ali e começa a explorar pessoas, né? Eles vão. Pessoas que vão até a polícia porque acham que lá vai ter segurança e são forçadas a trabalhar, tá? Trabalho escravo mesmo.
E a gente vai ter um conflito entre esses dois núcleos. O líder desse condomínio, tecnicamente, é uma pessoa de bem, mas em alguns momentos ele vai ter algumas condutas bem autoritárias. A gente acompanha também uma irmã que estava presa. Uma irmã não, assim, duas irmãs. Uma delas são gêmeas, tá? Uma delas estava presa nesse presídio, consegue fugir e vai até o pessoal desse condomínio e aí a Batalha dos Mortos é por conta disso. Eles vão até, o pessoal do condomínio vai até esse presídio libertar os presos de lá, né? As pessoas, melhor, os presos não. As pessoas que foram feitas de reféns por esses ex-presidiários. E aí tem esse embate aí. De zumbi mesmo, né, dessa questão dos zumbis, por conta desse embate entre os dois e por conta do tempo que o autor vai usar para contar a história dessas duas irmãs, porque uma é a que estava presa, a outra ainda está lá na cidade dela, que é no Rio Grande do Sul, bem longe, e que está presa sozinha tentando fugir. E elas têm um poder de segurar a mão da pessoa e conseguir ver o passado dessa pessoa. Então, elas vão ser especiais a partir daqui. Então, o autor usa um tempo para contar a história delas, usa um tempo para essa batalha desses dois condomínios e para desenvolver um plot que vai ser importante para o próximo livro, pelo jeito. E aí, essa questão dos zumbis, nesse segundo livro, fica um pouco de lado, né? Deles lidando com esse apocalipse zumbi, né? Esse segundo livro é mais para o autor mostrar como que ficou essa meio que nova ordem ali, né no país, no caso, depois que um desastre como esse aconteceu, como que as pessoas estão lidando com isso e como algumas decisões, por exemplo, o Ivan, que é o protagonista, ele é uma pessoa de bem, mas em alguns momentos ele beira o cara que é um ditador, sabe? Então o autor está apresentando isso. Eu não gostei tanto desse segundo livro, como eu gostei do primeiro, mas por conta do final dele, que dá a entender que nesse terceiro livro, ou nos próximos, a gente vai ter um pouco mais dessa questão dos zumbis de volta, né? Porque eles aparecem, os zumbis ali, em momentos estratégicos que o autor precisa que alguém seja ali tirado de cena, que alguém vire a refeição. Então, como eu acho que esses zumbis nos próximos livros vão ser importantes, eu vou dar continuidade para essa série que eu achei bem interessante, tá? Aí, gente, agora eu acho que eu vou ver um filme. Eu tô com muita vontade de assistir A Hora do Vampiro, que é baseado no livro Salem, do Stephen King. Eu li dois livros do Stephen King até hoje, O Iluminado e Salem. Eu gostei muito mais de Salem, embora O Iluminado seja um livro muito bom. Eu adorei Salem, porque é uma versão de Drácula, né? Então o livro me pegou por conta disso. Drácula é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu vi que saiu a adaptação no HBO Max, né, que agora se chama só Max, né? E eu quero muito assistir, então eu vou assistir ele e depois eu acho que eu vou começar a ler Eu Sou a Lenda. Gente, assisti A Hora do Vampiro, né? A adaptação do livro do Stephen King, que aqui no Brasil já saiu com o título de A Hora do Vampiro, mas recentemente, já tem alguns anos já, ele sai como Salem. Eu já li Salem, é um dos livros dos dois livros do Stephen King que eu li até o momento, que foram o Iluminado. E Salem foi o livro que eu mais gostei. É baseado em Drácula, né? O Stephen King já falou sobre isso. E a gente vai ter um contexto em que um vampiro vai chegar nessa cidade, as pessoas vão demorar a sacar o que está acontecendo. Tá? Tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards para vocês assistirem. É uma cidade pequenininha que chama Jerusalém Slot. Aos poucos, esse vampiro vai ali tomando conta da cidade. E o filme é bem fiel ao livro, tá? Eu não vi nenhuma mudança muito gritante. Eu gostei do tom do livro, assim, do filme, desculpa. Uma das minhas maiores curiosidades era como que eles iam adaptar o terror que o Stephen King passa nesse livro, porque assim, é uma coisa sutil. Chega a dar mais medo que a versão na qual ele se inspirou, que foi o Drácula do Bram Stoker. Porque o Stephen King ele vai descrever os cheiros da cova do vampiro de um jeito que, assim, quando eu tava lendo, embrulhava meu estômago. E o filme a gente não vê isso tanto, né? Os personagens não vão. O cheiro não é mostrado ali em momento algum. Mas tem cenas classiconas de terror. Tem personagem levantando
completamente morta, completamente coberta com um pano branco, cenas tenebrosas, assim. Muito fiéis ao livro, por exemplo, uma das cenas de um dos vampiros batendo na janela, ficou muito fiel. Eu gostei da forma visual, como eles retrataram esses vampiros, as cenas de ação, de perseguição, tem tudo a ver com o gênero. Então, assim, eu acho que foi uma ótima adaptação. Gente, eu desisti daquele microfone que eu tava utilizando, tá? Não ficou bom. Parecia que eu estava gravando dentro de um bueiro, né? Eu tô meio rouca, tá? Então eu acho que no quesito voz não estaremos melhor, mas em qualidade de áudio e imagem, eu acho que sim. Eu acho que eu prefiro gravar vlogs com o celular mesmo, áudio do celular, que eu acho que fica melhor. Ou com a minha câmera, tá? Então eu vou tocar esse vlog a partir daqui com o meu celular mesmo. Então, eu terminei de ler Eu Sou a Lenda. Eu gostei bastante, tá? Eu confesso que é uma história diferente do que eu tava esperando. Porque, assim, eu assisti o filme primeiro, há muitos anos atrás, tá? Lembro pouca coisa do filme. O que eu lembro do filme é que ele parece ser bem diferente do livro. Ele tem, sim, essa premissa igual, né? Que é um homem, que é o Richard Neville, aqui, Neville, né? Que ele é o único sobrevivente humano de um apocalipse zumbi, que começa por conta de um vírus, né? E vai se espalhando, e ele é o único imune. Ele é o último sobrevivente da Terra, e a gente vai vendo esse homem ali vivendo sozinho, tentando lidar com essa nova realidade, né? Os vampiros, quando o sol se põe, né, e fica ali, né, de noite, de fato. E eles podem sair, tem um grupo de vampiros que fica sempre na porta da casa dele, esperando só o momento em que ele vai sair. Mas aí a gente acompanha muito o dia a dia desse homem. Então, assim, por mais que esse livro seja considerado um livro aí de terror, barra ficção científica, né, porque tem alguns livros de terror, né, que tem elementos de ficção científica, por exemplo, A Passagem, né, que é uma trilogia também nesse mesmo estilo, que eu acho que o autor deve ter, inclusive, lido Eu Sou a Lenda e se inspirado, porque também temos um vírus, só que nesse caso criado em laboratório, que transforma as pessoas em vampiros e que sai do controle. Então a premissa é um pouco parecida, embora eu acho que A Passagem seja mais interessante. Porque Eu Sou a Lenda, a gente acompanha esse personagem sozinho, o livro tem pouquíssimos diálogos, então assim, essa falta de diálogo, né? Porque ele tá sozinho. Então, ele tá conversando muitas vezes com ele mesmo, a gente tá vendo o que ele tá vendo. Ele tá, às vezes, divagando, né? Sobre coisas que ele gostaria de fazer. Então, assim, fazendo planos na cabeça dele. Então, é quase um grande monólogo, tá? Porque a gente tem os outros vampiros ali, mas a gente não vê muito dessa interação no momento em que o livro começa. Esse apocalipse já começou, então por mais que o livro seja marcado como um livro de terror, você não vai sentir medo. Eu acho que ele te causa incômodo. É diferente, ele te causa incômodo porque você começa a pensar, e se isso acontecesse? O que alguém faria sozinho na Terra? Né? Porque todos os outros livros que Eu Sou a Lenda acabou inspirando, né? A Passagem, o próprio Stephen King já falou que se inspirou nos livros do autor também para poder escrever os livros de terror dele, então eu imagino que Dança da Morte deva ter um pouco disso também. Eu nunca li, bom de vontade de ler, mas eu imagino que deva ser daí a inspiração. Nesses livros, assim, pós-apocalípticos, que tudo dá errado, a gente normalmente vê grupos de pessoas, né? Por exemplo, a Batalha dos Mortos, que eu li no começo desse vlog, é isso, né? São grupos de pessoas sobrevivendo ao apocalipse zumbi. Aqui a gente tem uma única pessoa. Então, assim, por vezes, esse personagem, ele não faz sentido, sabe? Ele é contraditório, ele vai falar coisas que são perturbadoras, sabe? Que são extremamente questionáveis. Quando ele começa a divagar sobre as vampiras, né? Né? Essa tensão sexual dele também, né? De estar sozinho, né? O autor se preocupou em falar sobre isso, né? Lá pelas tantas vezes o personagem vai tentar suprimir isso porque não tem o que fazer, né? Sobre ele, né? Então, assim, o livro é mais... Ele não chega a te dar terror, te dar medo, desculpa, pelo susto. É um medo diferente. Eu acho que é um medo pela possibilidade, né? Ele te faz refletir, né?
O que, ainda mais, ler esse livro na época da pandemia de Covid, deve ter sido extremamente assustador. Ler depois faz com que a gente reflita sobre certas coisas também. Achei interessante, o autor faz aqui um uso peculiar dos vampiros, então aqui a gente tem pessoas que morreram com esse vírus e se tornaram vampiros, e pessoas que só se transformaram por conta desse vírus. Num determinado momento o personagem vai tentar entender o que é esse vírus e vai olhar em microscópio, tentar achar uma cura. O autor não é o foco do livro aqui, não é para dar uma mensagem de esperança esse livro, tá? Inclusive ele tem um final bem chocante, bem inesperado. Se você estiver esperando uma mensagem positiva no final, não é disso que se trata. Eu acho que os melhores livros desse tema são os que fazem realmente isso, não vão pro óbvio, não vão pro confortável, né, que seria, não, curamos todos, não é bem assim. O livro até flerta um pouco com isso, com a parte do confortável, mas talvez não seja tão confortável assim, ele deixa em aberto para o leitor tirar as próprias conclusões do que aconteceu depois da última frase do livro, que é exatamente o título, Eu Sou a Lenda. Eu gostei, tá? Eu acho que foi uma leitura legal. Não é um dos meus livros favoritos desse estilo aí. Também não achei ele muito de terror, eu acho que é mais essa questão pela possibilidade mesmo, ele não me deu medo. Eu assisti Drácula, A Última Viagem do Deméter. O filme, para quem não sabe, é baseado num único capítulo do livro Drácula, do Bram Stoker, que é um dos meus livros favoritos da vida, que é exatamente o capítulo em que narra, né, esse traslado do Drácula, da Transilvânia, para Inglaterra. Só que o Drácula é um vampiro, então o que ele faz? Entra dentro do caixão dele, né? São caixas de areia, na verdade, que as pessoas acham que estão transportando. Porque em Drácula a gente tem essa questão que o vampiro precisa estar perto da terra dele. Então foi o jeito que ele encontrou para poder se alimentar no outro lugar, né? Porque na Transilvânia já estava ali acabando o alimento dele. E ir para esse novo lugar e levando vários caixotes, que as pessoas não sabem o que é, também não sabem quem, né, o dono da nave não sabe quem contratou, mas aí as coisas começam a sair do controle, né? Coisas estranhas vão acontecer. O livro Drácula, ele é um livro narrado inteiro em formato epistolar. Então ele vai ser narrado em trechos de diário, em cartas, em reportagens. E o capítulo que narra essa viagem do Deméter, no livro do Bram Stoker, ele é um capítulo inteiro com os diários do comandante desse navio. E é isso aqui que o filme vai adaptar, é claro, fazendo algumas inserções, dando nomes para os personagens, dando toda uma profundidade para a história de cada um desses personagens que a gente não tem no livro, tá? E no próprio filme do Coppola, que para mim é uma das adaptações mais fiéis de Drácula que a gente tem, embora por ter sido feito ali na década de 90, ele transforma a história do Drácula num romance, e no livro não é isso, tá? O Drácula quer basicamente se alimentar. É isso que ele quer. Então tem toda uma construção ali pro Drácula. Até o Gary Oldman, que faz o Sirius Black em Harry Potter, que faz o Drácula, ele faz muito bem. Mas esse capítulo da viagem do Deméter acaba não sendo adaptado. A gente vê ele saindo da Transilvânia e depois já corta para ele chegando na Inglaterra. Então eu acho que é um bom complemento aí, é um bom combo. Se você nunca leu o livro, primeiro leia, porque é muito bom. Você assistiu o filme de 91 do Coppola e depois assistir A Última Viagem do Deméter, que não se propõe a ser continuação de nenhuma das muitas versões de Drácula que a gente tem aí, tá? Mas eu acho que seria o que eu mais recomendaria você fazer. O filme é basicamente para ser um filme de terror, um pouco até mais chocante do que o Drácula do Bram Stoker, né? Que eu me lembro da época que eu vi. É um filme de vampiro, mas não tem tanto sangue, não tem tanta gente sendo estripada. E o Drácula, né, é apresentado como aquela figura, primeiro como um conde meio estranho, excêntrico, depois como aquela figura mais envolvente, mais misteriosa, e depois a gente passa a enxergar ele enquanto monstro, mas a caracterização do Gary Oldman, em momento algum, ela é monstruosa. Talvez no começo é meio estranho, é para causar desconforto, mas não é monstruosa. Em A Última Viagem do Deméter, já é uma caracterização mais monstruosa,
É basicamente um terror dentro daquele navio. Se você gosta também de filmes de terror que tem navios e pessoas confinadas em espaços que elas não podem sair dali, esse filme é interessante. Mas vá com cautela se você tem... não pode ver sangue, se você não pode ver coisas nojentas, se você se assusta fácil, porque sim, o filme eu não vou dizer que é tenebroso, porque eu acho que tem coisa pior, mas ele é bem forte nesse sentido. E uma coisa que eu achei interessante e que eu acho que é bom pontuar num vídeo desse, né? A gente vai ter uma nova versão de Nosferatu, né? Saindo. Nosferatu, pra quem não sabe, é considerado um plágio de Drácula do Bram Stoker. Esse filme saiu antes, eu acho, que de uma das primeiras versões cinematográficas de Drácula, pouco tempo depois do livro ter sido publicado, se não me falha a memória. Enfim, depois pesquisem aí a história, eu posso estar me perdendo aqui em algum momento das informações. Mas quando a família quando o Bram Stoker, ou a família dele, já não lembro, viu isso, olharam e falaram, peraí, isso aqui é igual o livro aqui que eu escrevi. Processaram, foi um processo que durou bastante tempo. Por conta disso, o Nosferatu acho que nunca foi exibido, mas aí o estrago já tinha sido feito. Ele já tinha sido considerado, virado um clássico aí da cultura pop. Eu acho que se vocês procurarem aí, vocês vão acabar achando ele, essa primeira versão. Ele é igualzinho, só que a caracterização do monstro, né, do Nosferatu, ela é, né, mais monstruosa, né, careca, com as orelhas pontudas. E eu achei interessante que em Salem a gente tem um vampiro exatamente careca, pontudo, meio Nosferatu mesmo. Procurem Nosferatu na internet, foto. Vocês vão achar essa caracterização, depois procurem. Vampiro, A Hora do Vampiro, filme, adaptação da HBO, de 2024. Vocês vão ver que a foto do vampiro é parecida e procurem Drácula, A Última Viagem do Deméter. O negócio, o filme Drácula é uma versão da Última Viagem do Deméter, de um capítulo do livro do Bram Stoker, que processou Nosferatu porque era um plágio de Drácula, mas no filme que é sobre a história do Drácula, o vampiro descrito parece com o vampiro de Nosferatu e não do de Drácula, porque o Drácula do Bram Stoker é descrito como um conde, tá? Ele não é descrito como monstruoso, não que eu me lembre. É interessante como a figura do vampiro, ao longo do tempo, essa mitologia, ela foi se misturando, né? Foram misturando várias versões, diferentes coisas, né? Então, eu acho que é isso, tá? De Drácula. Gostei. Eu confesso que quando o filme foi anunciado, eu falei, gente, eles vão adaptar um capítulo. Só que interessante, né? Tem potencial para dar muito errado e tem potencial para ser muito bom. Eu achei bem legal, tá? Foi uma boa adaptação para o capítulo. Acho que não faz nenhuma grande modificação no livro, mas tem potencial para expandir. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau. Feliz Halloween e até o próximo vídeo.